O DDD da vida cristã: dedicação, direção, determinação e disciplina. No versículo que eu vou pregar, tem muito mais desse. Seria um DDD. Eu vou usar 4, poderia usar 6. Mas o importante, sejam 3, DDD. É você entender contato direto com o céu. Não tem distância, não tem barreira. A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, não é? Buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei. Eu disco e ele atende, porque eu estou usando o código do céu. O apóstolo Paulo está falando a uma igreja, irmãos, que veja. Primeiro, no primeiro momento em que ele foi preso, ela poderia reagir, absolutamente reagir, estranhamente à prisão. E dizer, eu tenho que parar de fazer o que ele estava fazendo, porque eu vou para o mesmo lugar que ele está indo. Eu tenho que parar de defender o que ele defendia, porque provavelmente eu sou o próximo a ir para onde ele foi. Então imagine que a igreja poderia retroceder nas ações de testemunho, nas ações de pregação, né, e de convicções do Evangelho de Cristo. Porque Paulo está preso, porque está anunciando a mensagem de quem? De Cristo. Quando Paulo vai preso, a igreja não respondeu com intimidação, não respondeu com medo. Eu disse no sermão, primeiro domingo, a igreja respondeu com ousadia. E começou a pregar e testemunhar e mostrou solidariedade, compaixão e total mesmo empatia com a prisão do apóstolo Paulo. Ou seja, sermão do primeiro domingo, é possível responder com graça, é possível manifestar graça em tempos de adversidade. Aí Paulo diz, por isso eu sou alegre, porque a igreja manifestou comigo graça quando estou vivendo a adversidade. No segundo capítulo você lembra, ele diz assim, eu estou alegre. Segundo capítulo, mas ele disse, eu posso ficar muito mais alegre. Se toda essa compaixão, se toda essa solidariedade que vocês têm para comigo, se ela for dirigida para o outro, para o próximo. No primeiro capítulo, Paulo evidencia a supremacia de Cristo. No segundo capítulo, agora, ele diz a importância do outro, a importância do próximo. Ele disse, para que o meu gozo seja completo, Filipenses 2, 2 e 3, para que a minha alegria seja ainda maior. Vivam em unidade, vivam em comunhão, não vivam dos seus próprios problemas, se preocupem com o próximo, com o outro, e ele defende a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos. Ele pede que a mesma atenção dada a ele, seja também a mesma atenção e a mesma unidade, e o mesmo evangelho vivido entre ele e os irmãos da igreja em Filipos. E ele então exalta aí o capítulo 2, o cuidado com o próximo. E chegamos no capítulo 3, domingo passado. Quem estava aqui, diga amém. Tinha muita gente aqui domingo passado, eu acho que o templo estava superlotado, tivemos até problema aí no estacionamento com vagas. Hoje nós abrimos o estacionamento 1, o 2 e abrimos o 3, para que os carros não fiquem mais presos aí como estava acontecendo. Quando nós tivemos aquela superlotação domingo, eu preguei e disse, capítulo 3, que a igreja estava vivendo um momento de ataque. Estava vivendo um momento difícil, porque estava sendo atacada a doutrina da graça, e estavam falsos ensinos, e falsos profetas e falsos doutrinadores, dizendo à igreja que para ser salvo era preciso o quê? Era preciso o quê? Circuncisão. Imagina, Renato, imagina Mateus, você é seminarista lá do Palavra da Vida, você não vai ensinar lá, Mateus, que precisa circuncidar para ser salvo, Mateus. Seminário reformado, não dá para pregar isso lá, né? E os falsos profetas estavam lá ensinando que era preciso então, e quem não se circuncidasse, não estava debaixo da graça de Deus e não seria salvo exatamente porque não cumpria um preceito do testemunho para a sua salvação. Salvação pelas obras, ensinando uma heresia e colocando que haveria alguma forma de conspirar com a sua ação para a sua salvação. Paulo coloca o evangelho sobre ataque e denuncia todos aqueles que ensinam falsamente. Ele, Paulo circuncidado que era, determina que troca todos aqueles ensinos de suas religiões anteriores, toda a sua postura religiosa, de sua fé anterior, para dizer que ele troca tudo aquilo pela poderosa graça de Cristo. Trata todo aquele ensino religioso como refúgio, como esterco, lembra da palavra, né? Algo muito ruim e que não deve ser trazido para o cerne do evangelho. Pensando naquela gente que deu ouvidos aos falsos ensinos, quantas pessoas devem ter corrido lá para a faca da circuncisão e foram fazer circuncisão para contribuir para a salvação? Paulo chamou de imaturos. Paulo chama de imaturos, chama para si a responsabilidade de ser testemunha dele, capítulo 3, testemunha do Senhor diante deles. Você vai encontrar isso a partir do verso de número 17,
Sejam meus imitadores, olhem para mim, não olhem para esses que estão falso ensino, não acompanhem esses ensinos da circuncisão. E vocês que são imaturos, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês precisam amadurecer, vocês precisam crescer na vida cristã, vocês precisam buscar um caminho de maturidade cristã, de maturidade espiritual, de santificação. Aí vem o recado de Paulo: como que vocês podem crescer na maturidade? Como vocês podem parar de ouvir esse conto do vigário, essa história mentirosa, este falso evangelho que vem minando vocês? Como vocês podem ser maduros? E ele dá o recado para nós hoje. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 10. Eu quero colocar do verso 11, a partir do verso 11, nós vamos até o versículo de número 16. Filipenses 3, nós vamos ler de 11, eu quero começar aqui do 11 até do 12, melhor dizendo, do 12 até o 16. Filipenses 3, de 12 a 16. Quem achou, diga amém. Todos acharam. Filipenses 3, 12 diz assim: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém, irmãos? Pensando no que Paulo está dizendo aos imaturos, aos que deram ouvidos aos ritos de circuncisão, que tornaram rituais religiosos maiores e num patamar mais elevado do que o sacrifício de Cristo, anulando sua graça, e pensando naqueles que querem alcançar o poder da ressurreição, sendo maduros na fé, o que Paulo diz? A primeira expressão que destaco aqui começa quando ele diz: não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Confira o seu texto, Filipenses 3, 12. Não que eu já tenha alcançado. Por que Paulo começa dizendo isso? Porque costumamos olhar para as nossas lideranças como se nossas lideranças fossem completas e perfeitas, e tem líder que acredita que é. Como se nossas lideranças fossem muito boas e estivessem totalmente acima de nós, e tem gente que acredita. Nós aqui e este pastor não. Paulo se coloca como um líder da igreja, como um líder daquela comunidade, como um referencial para eles, e veja, versículo 17, ele chama aquela comunidade à imitação, mas ele disse: veja, nem eu alcancei ainda o que estou caminhando para alcançar. Contudo, digo que eu ainda não tenho alcançado. Paulo não ficou satisfeito com suas vitórias. Paulo, na verdade, olha para as suas vitórias espirituais. Paulo olha, na verdade, para tudo aquilo que ele realizou e fez, e ele é tomado daquilo que eu chamo de insatisfação santa. Se você não sabe o que é, eu explico, e se eu não sei o que é, eu também explico. Quando Paulo entende que é perfeito, ele vai parar, se ele entendesse. Quando Paulo achasse que estava muito bom, ele não mais buscaria. Imagina que sua vida cristã estacionaria, imagina que sua fé seria colocada num ritmo ou num patamar de postura e rituais religiosos, e ele diria: tudo bem, está bom e pronto. Para Paulo não. O que eu chamo, e Paulo não, eu chamo de insatisfação santa, é o momento em que Paulo pega aquele primeiro momento essencial de sua vida cristã e diz: na corrida cristã, continue correndo. Na corrida cristã, a linha de chegada ainda está longe. Na corrida cristã, o nosso alvo continua lá na frente. Tem muita gente, irmãos, meus amados irmãos, que corre a corrida cristã olhando na direção errada e por isso acha que já está satisfeito. Muitos cristãos, irmãos, estão satisfeitos consigo, com o seu desempenho espiritual, com sua vida religiosa, com o valor da oferta que dão, com a quantidade de vezes que vem ao culto ou ao templo, ou com o culto doméstico, e tem muita gente satisfeita com o seu ministério Cristo em Casa, e vive no Cristo em Casa, e a sua fé é em casa, exatamente porque ele está olhando para os outros e não para Deus. Ele está olhando para as pessoas que estão do seu lado e não para o autor e consumador da sua fé.
E quando ele olha para aquele indivíduo do seu lado, e ele diz: olha que vida ruim, olha que sujeito terrível, olha que político corrupto, olha que governador isso, olha que juiz sem vergonha, olha isso, olha aquilo. E quando ele olha aquele monte de coisa ruim, o que é que ele diz? Eu sou todo bom, não é isso que ele diz? A Bíblia diz, irmãos, a palavra de Deus diz que a régua do crente é o pecado do outro, sim ou não? Não. Peguei vocês. A régua do crente não é o pecado do outro. A régua do crente não é a vida do outro. A nossa regra de conduta e fé é a santa e sagrada palavra de quem, irmãos? Palavra de Deus. Sabe, Lúcia? Porque se você olhar, Lúcia cabeleireira, eu só imagino. Sentou na cadeira e começou. Lúcia está cortando. Eu só corto o cabelo. Eu não estou dizendo que todo mundo que vai lá fala assim, não. As crentes da PIB Campo Grande que vai lá fica quietinho, irmãos. Bota máscara, não fala nada. Tudo uns anjos, né? Pode falar a verdade, Lúcia. Mas deve ter um pessoal lá que eu vou te falar. Você viu a vizinha? Você viu a outra? Você viu fulano? Você viu Beltrano? Olha como que fulano. E aquele sujeito lá na igreja? Aquele sujeito, trambiqueiro, dá golpe, está enquadrado num 71, num 72, num 73. Eu nem sei o que diz os artigos. Mas deve enquadrar o cara em todos os artigos possíveis. Aí o indivíduo diz: pastor, hein, papo, já está bom. Sou boa gente. Eu estou igual aquele. Lembra do fariseu e do publicano? Lembra da oração do fariseu e do publicano? Dou graça ao meu Deus, porque eu não sou como quem? Como este publicano. O referencial está errado, Silvia. A régua está medindo errado. Eu dou graças a Deus que o apóstolo Paulo olhou para Cristo, viu a santidade de Cristo, viu a glória de Cristo, viu o Senhor Jesus Cristo resplandecendo em sua santidade e disse: eu ainda não alcancei. Quem olha para Cristo hoje comigo nesta manhã, ergue a luz de Jesus sobre a sua vida, ergue a sua palavra e concorda comigo que você ainda não alcançou, diga: eu não alcancei, diga: eu não alcancei. Irmãos, isso é maturidade. Vai crescer em maturidade, vai crescer em santidade, quem todo dia de manhã levantar, dobrar os seus joelhos e dizer: julgo que ainda não alcancei, mas eu acordei para prosseguir. Eu acordei para caminhar, eu acordei para ir para a cruz, eu acordei para me crucificar com Cristo, eu acordei para ser uma pessoa melhor. Eu ainda não alcancei, mas prossigo para o alvo. Amém, irmãos? Sabe, queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa: não olhe para a tela, olhe para mim. Esqueça o telão agora, olha para mim. Olha para mim, eu estou vivo, o telão é figura. A melhor característica da maturidade em um cristão, irmãos, é a consciência da própria imperfeição. A presunção espiritual é um engano, irmãos, e um sinal evidente de imaturidade espiritual. Crente presunçoso e imaturo, diga: Deus tem misericórdia. A imaturidade, irmãos, é o pior sintoma que um crente pode demonstrar. Quando ele mostra presunção, ele dá sinônimos de imaturidade. Crente presunçoso é imaturo. Porque a Bíblia diz que a melhor característica da maturidade é um cristão consciente de dizer: eu sou imperfeito e prossigo para a perfeição que está em Cristo. Amém? Aqui Paulo deu toda a receita. Aqui Paulo lançou todo o projeto e toda a dimensão de caminhar para a santificação de uma igreja que não será engodada e não será enrolada por doutrinas e falsos ensinos, e que não vai embutir nos ensinos da graça, nas doutrinas da graça, rituais e sacrifícios que possam salvá-lo. Essa gente não cai nos contos do vigário. Lembra de Apocalipse 3:1? Apocalipse 3:1, a uma igreja chamada Sardes, ministério The Walking Dead. Pensam que estão vivos, mas são zumbis, estão mortos. A igreja de Sardes julgava a si mesmo uma igreja viva, mas quando Cristo avaliou, Apocalipse 3:1, vocês são mortos. Que pena que eles não olharam para a régua que era Jesus e descobriram que neles não havia vida. Apocalipse 3:17, a igreja de Laodiceia era bam, bam, bam. Não é BBB não, que é propaganda errada. Bam, bam, bam. A igreja de Laodiceia se achava abastada, rica, tinha tudo e tinha bens. Mas Jesus olhou para a igreja, Apocalipse 3:17 disse: igreja, você é pobre, cega e o quê? Nua. Irmãos, a régua de Jesus é totalmente diferente da nossa. E quando você olhar para
para aquelas medidas que Jesus pede que você tenha, e para as perfeições e santidade de Jesus. Diga assim: Senhor, julgo que não tenho alcançado. Quando diz a Bíblia, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, sublime trono, e a glória do Senhor encheu o templo, e eu disse: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a igreja e o templo está cheio da sua glória. E de repente vieram anjos e voaram sobre mim, e eu disse: ai de mim. Por quê? Porque sou um homem o quê? Pecador, e habito no meio de um povo o quê? De impuros lábios, mas veio purificação para mim. Quando é que ele olhou para si e se sentiu limitado, irmãos? Quando ele olhou para o quê? Para a glória de Deus. Lembre-se disso. Presunção é símbolo de imaturidade. Um crente que aceita a sua imperfeição e se levanta para prosseguir, dá o primeiro sinal evidente de que está caminhando para a maturidade. Tenho 4 pontos a passar. Se me permitirem, eu vou passar 2 de manhã e 2 à noite. Tá bom, irmãos? Eu termino à noite. Quem faltar, perderá. Mas eu vou passar 2 de manhã, 2 à noite e vou conectar com o sermão. Paulo diz: primeira coisa para alcançar maturidade: dedicação. Quer chegar no nível de maturidade espiritual que eu faça sólido e forte, você precisa se dedicar. Ele disse: não julgo que haja alcançado. Volta para o versículo: mas uma coisa faço. Eu gosto da expressão quando ele diz, Filipenses 3,13, uma coisa faço. Filipenses 3,13. Quando ele diz que faz uma coisa, ele está dizendo que é uma coisa que importa para fazer a vontade de Deus. E que quem quer fazer a vontade de Deus precisa fazer uma coisa só. Dê uma olhada a Lucas 9,62 e pense: aquele que põe mão no arado e olha para trás, não é o quê? Apto para o reino de Deus. Se você coloca a mão no arado e olha para trás, inapto para o reino de Deus. Devia fazer uma coisa só: colocar a mão no arado e olhar para frente. Veja Lucas 10,42. Lucas 10,42. A Bíblia diz que Marta estava distraída. Jesus está na casa. Ao ensino de Jesus, há uma adoração escandalosa acontecendo, há um espontâneo de glória, há uma unção de amor no lugar, e Marta está preocupada com outras coisas. Agora veja Lucas 10,42. Marta ficou distraída, e Jesus lhe disse: Marta, uma coisa só é necessária. Quanta gente distraída e sem dedicação. Quanta gente comprometida com muitas missões e nenhuma missão. Quanta gente com tanto foco, com tantos afazeres, mas nenhuma dedicação. Dediquemo-nos à nossa missão, Jesus. Dediquemo-nos ao nosso alvo, Jesus. Dediquemo-nos à nossa tarefa, crescimento e maturidade espiritual. Quando os opositores de Neemias gritavam e bradavam, quando a oposição de Neemias chorava e o perturbava, quando Sanbalate e Tobias tentavam desmoralizá-lo, o que ele fazia? Descia, lutava com eles, se trocava, se defendia, abria processos. Veja o que Neemias fez: bradou do muro: estou fazendo uma grande obra, por isso eu não posso o quê? Descer. Estão falando mal do senhor, pastor, vai fazer o quê? Eu não posso descer. Eu não vou descer a esse nível. E olha que eu já fiz isso, era incauto, era tolo. Eu não posso descer. Estou fazendo uma grande obra. Dedicação. Se quiser maturidade espiritual, passará a sua vida pelo terreno da dedicação. Segundo aspecto, os outros 2 eu vou dar à noite. O apóstolo Paulo mostra a necessidade imperativa de termos direção. Veja Filipenses 3,13. Irmãos, contaminam o julgo que haja alcançado, uma coisa faço: dedicação. Agora veja: e é que, ele disse, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam atrás, avanço para onde, irmãos? Adiante. Quantas vezes nós estamos prisioneiros das nossas outras e multitarefas, ou prisioneiros do passado, ou prisioneiros da própria ação que estamos interagindo, que nos esquecemos de avançar na direção e de prosseguir na direção. Agora, a coisa mais importante, Paulo diz aqui: o segredo da maturidade espiritual é correr na direção certa. Quantos correm sem direção e presos? Ou muitas vezes não correm porque estão presos. Por isso eu disse que há outros Ds aqui, eu não vou poder pregá-los, mas eles estão aqui. Veja que ele diz assim: esquecendo das coisas que ficam aonde, irmãos? Coloca mais um D aí, anota. Ele diz, ele não pregou, mas é importante: desprendimento. Tem coisa no passado que prende a gente. Tem coisas do nosso passado e coisas que a gente fez ou de ruins
ou de maravilhosas que prendem a gente. Tem muita gente que está presa e precisa desprender-se, porque tinha muita glória ou nenhuma glória, deixa de fazer. O camarada hoje não faz e assume a direção errada, por quê? Já fiz muito. Eu vou dar um exemplo aqui comum. No tempo do pastor, não é qualquer um, eu trabalhei muito. No tempo do pastor fulano, eu plantei missão, eu fiz igreja, eu enchi Kombi, dirigi Fusca, tal, usei carro de som. E hoje? Hoje eu estou aposentado. Eu digo, precisa desprender-se das glórias do passado. Imagina um camarada com 65 anos aposentado. Tem militar da igreja aqui que começou com 18, está aposentado com 50. Eu falo, irmãos, venha para a ativa do céu. Deus te deu essa aposentadoria militar milionária, para você colocar sua vida para Ele. Seja um missionário de Jesus, aleluia. Você precisa se desprender das coisas do passado, mesmo que sua história seja gloriosa, desprender-se do passado e seguir na direção certa. O cristão não pode ser distraído pela preocupação, irmãos. Quantas vezes estamos preocupados pelo que fizemos? Dá uma olhada em Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa fácil é que esqueçamos das coisas que ficam para trás, liberte-se do passado. Agora veja, o crente precisa também se desprender do que está no futuro. Por que você não faz? Porque eu tenho medo. Por que você não caminha? Porque eu não sei o que está por vir. Por que você não anda? E o que vai acontecer amanhã? O que será amanhã? Não, eu estou com medo. Eu prefiro ficar aqui parado, porque eu no passado já fiz e o futuro eu não sei o que será. Paulo diz em Filipenses 4,6, dê uma olhada aí, Filipenses 4,6. Não estejais o quê? Inquietos por coisa alguma, antes em vossas petições, em tudo sejam conhecidas diante de quem? Diante de Deus, pela oração e súplica com o quê? Com ação de graça. E ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. O sujeito está inquieto, mas você não trabalha, eu tenho medo. A frase comum de quem não quer fazer nada é, eu não sei se eu vou dar conta. Sabe o que a Bíblia diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Frase de Jesus, basta cada dia o seu próprio, não tenha medo. Se você estiver preso do passado é um problema, se você tem medo do futuro é um problema. Irmãos, o passado já foi, o futuro a Deus pertence. Caminha que Deus cuide de você, amém? Você precisa de direção, agora caminha na direção certa. O apóstolo Paulo se esqueceu do seu passado. Ele não permitia que as pessoas lhe apontassem o dedo e lhe impusessem uma obra de condenação. Veja 1 Timóteo 1, 12, 13. Pode colocar para mim, filho? 1 Timóteo 1, 12, 13. Você pode abrir. Como que o apóstolo Paulo teria desculpas para dar se fosse preso ao seu passado? 1 Timóteo 1, 12. Dou graça a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E ele diz assim, 13. A mim. Olha o passado. Anteriormente eu fui o quê? Vamos pensar nos adjetivos. Eu fui blasfemo. Olha o substantivo. Perseguidor, o quê? Aí, Regina, isso é para nós. Marquinhos, não é Cristina Cruz, é para nós. Esses fomos nós. Imagine o mundo apontando o dedo para nós, aquela insolente está na igreja, hein, Sérgio Paulo? As lendas que rolam sobre nós, do passado, caiam por terra em nome de Jesus. Nós vamos na direção de Jesus, esquecendo das coisas que para trás, passado ao passado. O perdão do passado, Cristo cobriu. Os erros do passado, sou nova criatura, sem medo de caminhar para o futuro. Imagina se Paulo todo dia, irmãos, tivesse que remoer a morte de Estevão. Meus irmãos, o evangelho nunca teria chegado às nações. Em nome de Jesus, levanta-te e resplandece, porque é chegada sobre ti a luz do Senhor. Direção, irmãos, tem a direção. Paulo abandonou o futuro, e veja bem, Paulo abandonou o passado de glória. Filipenses 3, 4 a 6, veja aí, Filipenses 3, 4 a 6, eu glorioso, Paulo, eu o glorioso, eu o bom, oitavo dia circuncidado, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, na lei fariseu, zeloso, perseguidor da igreja, a quanta justiça, diz ele, irrepreensível. O que você não faz? Eu todo bom já fiz, Mateus. Aqui eu já tal.
Paulo diz, nem o pecado, nem a glória, nem os problemas, nem o que teria algum valor, eu abro mão de tudo para viver Jesus. Vá na direção certa, em nome de Jesus, porque sem direção, irmãos, perdemos o foco, e sem direção seremos imaturos, e na direção errada, caminharemos a passos largos para o fogo do inferno. Hoje à noite eu quero colocá-los na direção do caminho do céu, e quero dizer aos irmãos à noite, como alcançar com determinação e com disciplina o caminho do céu. E nós vamos fazer então o segundo sermão de hoje. Ao terminar o sermão desta manhã, me lembro, irmãos, quando li o livro de Alice no País das Maravilhas, lembro como se fosse hoje. Ainda jovem, li, e recentemente, quando o Luiz adquiriu um desses exemplares de banca, eu voltei a ler. A Luísa estava lendo, eu voltei, estava lá. Eu tinha dado atenção a tanta coisa, mas essa frase ainda não tinha dado atenção. Cheguei lá no capítulo lá, Alice caminhando, rumo lá, procurando o então lugar das maravilhas. Alice chega na trifurcação, há três caminhos, um no meio, um na direita e um no centro, uma trifurcação. Na trifurcação tem uma árvore. Quem aparece lá? Cheshire, o gato. O gato Cheshire, é isso mesmo? O Cheshire aparece, desaparece. Até que então Alice vê o Cheshire, a trifurcação, e ele vai dizer assim, e aí menina, tudo bem? Tudo bem, nada. Ela perguntou para o gato, onde vão dar os caminhos? Onde vão dar os caminhos? Ela queria saber para onde vão os caminhos. O gato é filósofo, o filósofo não responde, pergunta. Não caia na lábia do filósofo, não, irmãos. Tem filósofo que é um problema. O gato não responde, ele é filósofo, pastor. Ela pergunta e o gato responde com uma pergunta. Menina, para onde você está indo? E ela disse, não sei, não importa onde. Aí caiu nas mãos do filósofo. Aí o filósofo disse, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar sabe. Disse tudo, não disse nada. E deixou a moça perdida no meio do nada, porque ela não tinha direção. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Em nome de Jesus, querido, se dedique a Cristo. Sua direção é Cristo e que Ele te abençoe. E se quiser terminar o sermão com esse pastor pregando, 7 horas da noite, aguardo você aqui, ao vivo e a cores. O terno é outro, o homem é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma. E nós vamos com outro título de sermão, no caminho do céu, com determinação, com disciplina, no caminho do céu, encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou no caminho. Senhor, para onde tu vais eu posso saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.